Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem. Hoje irei explorar um período muitas vezes negligenciado, mas de grande importância na história da redenção divina, o período interbíblico, também conhecido como período intertestamentário ou simplesmente o período do silêncio. Um tempo entre o Antigo e o Novo Testamento de 400 anos, quando Deus parecia silencioso. Parecia até que havia se esquecido do seu povo. Não obstante, sua obra estava longe de estar parada ou adormecida. Dentro deste contexto, eu irei ministrar com o tema Página do Silêncio. Trataremos esse tema sob o aspecto da página em branco que geralmente quase todas as Bíblias possuem, ao separar o Velho Testamento do Novo Testamento. A referida página está incluso aí, são 400 longos anos. O silêncio aparente de Deus. Durante esses 4 séculos, não temos novos livros canônicos, nem profetas registrados nas Escrituras. Muitos podem perguntar, onde estava Deus durante esse tempo? No entanto, queridos, é vital compreender que, embora Deus não tenha falado por meio de profetas registrados, sua mão estava ativa nos eventos e movimentos da história. Vejamos o contexto histórico. Esse foi um período tumultuado, com o domínio de impérios como o persa, grego e romano. A cultura helenística influenciou muitos aspectos da vida, incluindo a língua comum do grego, o que facilitaria a disseminação do evangelho no futuro. A preservação da identidade judaica durante este período. Apesar dos desafios, a fé do povo de Israel não foi apagada. A dedicação à lei e a preservação da identidade judaica foram fundamentais para manter viva a promessa divina. A preservação da identidade refere-se à manutenção e salvaguarda dos elementos distintivos que caracterizam um povo, uma comunidade ou uma pessoa. No contexto do período interbíblico ou em qualquer contexto histórico ou cultural, a preservação da identidade é muitas vezes crucial para a continuidade e coesão de uma comunidade. No caso do período interbíblico, quando o povo de Israel estava sob influência de impérios estrangeiros e sujeito a mudanças culturais, a preservação da identidade judaica referir-se-ia à manutenção das práticas religiosas, tradições, língua e outros elementos distintivos que os identificavam como um povo único. Isso poderia incluir a adesão rigorosa à lei, a prática das festas religiosas, a circuncisão, o uso da língua hebraica, entre outros. Ao preservar esses aspectos de sua identidade, os judeus durante o período interbíblico buscavam manter sua conexão com as promessas divinas e as raízes de sua fé. Preservar a identidade não significa apenas manter as tradições externas, mas também manter a fé subjacente e a relação espiritual com Deus que essas tradições representam. A preservação da identidade, portanto, envolve um compromisso profundo com os princípios e valores que definem quem você é como indivíduo ou comunidade. Em um contexto mais amplo, em nossas vidas diárias como servos do Senhor Jesus, a preservação da identidade pode significar permanecer fiel aos nossos princípios, valores, crenças, mesmo quando confrontados com desafios ou influências externas. É uma expressão de autenticidade e integridade. A página do silêncio também contém a preparação para o Messias. Enquanto Deus parecia em silêncio, Ele estava orquestrando eventos para preparar o caminho para a vinda do Messias. O cumprimento das profecias messiânicas estavam em pleno andamento e a expectativa de um Salvador crescia entre o povo. A preparação para o Messias durante o período interbíblico é um momento fascinante
que revela várias nuances e desenvolvimentos dentro da história e da teologia judaica. Eu vou te apresentar algumas nuances importantes que devemos considerar. A primeira é a expectativa messiânica. Durante o período interbíblico, a expectativa messiânica estava em ascensão entre o povo judeu. Profecias do Antigo Testamento, como as encontradas em Isaías, Malaquias e outros livros, alimentavam a esperança de um Messias prometido que traria redenção e estabeleceria o reino de Deus. Segunda nuance: releitura das Escrituras. Os estudiosos e líderes religiosos do período interbíblico estavam envolvidos na releitura e interpretação das Escrituras para entender melhor as profecias messiânicas. Esse processo contribuiu para a formação de diferentes expectativas sobre a natureza e o papel do Messias. Terceira nuance: eventos históricos significativos. Certos eventos históricos, como a revolta dos Macabeus e a restauração do templo, foram vistos por alguns como cumprimentos parciais das promessas messiânicas. Esses eventos alimentaram ainda mais a expectativa de um Messias que lideraria Israel em tempos de opressão. Quarta nuance: influência da cultura helenística. Eu volto aqui a destacar que a disseminação da cultura helenística teve um impacto significativo no pensamento judaico durante esse período. A busca por uma compreensão mais universal e global das profecias messiânicas pode ter sido influenciada por ideias helenísticas. Quinta nuance: diversidade de expectativas. Havia uma diversidade de expectativas sobre como o Messias se manifestaria. Alguns esperavam um grande líder militar e político que libertasse Israel da opressão estrangeira, enquanto outros focavam em um Messias mais espiritual e redentor. Sexto, desenvolvimento da escatologia judaica. Durante o período interbíblico, houve um desenvolvimento gradual da escatologia judaica, que envolvia as crenças sobre o fim dos tempos e o papel do Messias nesse contexto. Essas ideias continuariam a evoluir e moldariam as expectativas messiânicas nos tempos do Novo Testamento. E sétimo, a importância da aliança e da lei. A preparação para o Messias estava profundamente ligada à compreensão da aliança e da lei. Muitos acreditavam que o Messias seria aquele que restauraria a aliança de Deus com Israel e cumpriria a lei de maneira perfeita. Ao considerar essas nuances, percebemos que a preparação para o Messias durante o período interbíblico foi um processo dinâmico, influenciado por interpretações das Escrituras, eventos históricos e a interação com a cultura circundante. Essa preparação lançou as bases para a recepção e interpretação do Messias quando ele finalmente apareceu nos eventos do Novo Testamento. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, como podemos aplicar essas lições do período interbíblico às nossas vidas? Em tempos de silêncio aparente de Deus, podemos confiar que sua obra está em andamento, mesmo quando não entendemos completamente, mesmo que venhamos a nos deparar com uma página em branco na vida, onde tudo não parece fazer sentido e a solidão passa a ser uma companheira. Devemos manter nossa fé e identidade em Jesus, sendo dedicados à sua palavra e confiando nas promessas divinas. Em última análise, o período interbíblico nos ensina que Deus opera de maneiras misteriosas e muitas vezes além da nossa compreensão. Assim como a estrela que guiou os magos até o menino em Belém, Deus é a luz que brilha na escuridão, mesmo quando não percebemos. Quem sabe você que está me ouvindo neste momento não está vivendo uma página de silêncio, onde busca respostas e não ouve uma voz que possa te satisfazer. Nessas horas, até os amigos desaparecem. Nesse momento, simplesmente não sabe o que fazer. Olha para o céu e diz: será que Deus não me ouve? Será que ele me abandonou? E para piorar a situação, o diabo, inimigo de nossas almas, começa a nos acusar com a intenção de gerar desespero. Meu irmão,
venho hoje como profeta de Deus em sua vida para te afirmar categoricamente: o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela do amanhã, o alfa e o ômega, não abandona os seus. Ele está trabalhando nessa página silenciosa para te dar vitória. Que possamos levar essas verdades conosco, confiando na fidelidade de Deus em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos períodos aparentemente silenciosos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Que o Senhor conduza os nossos passos, que possamos elevar os nossos olhos para os céus na certeza que Deus, Ele está na condução das nossas vidas e na hora certa Ele dará um brado de vitória e todos reconhecerão que Ele sempre foi o Senhor que esteve ao seu lado. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.